linha de montagem, a coragem. Uma vida dedicada à sétima arte, à literatura e à luta contra a repressão militar. 65 anos, pai, cineasta, escritor e jornalista. Este é Renato Tapajós, um personagem da censura. Durante a ditadura, se entregou de corpo e alma ao objetivo de toda a nação, a retomada da democracia e da liberdade de expressão. Fez parte do movimento estudantil na USP durante a juventude e foi preso em São Paulo. Viveu nas penitenciárias de Tiradentes, do Hipódromo e do Carandiru. Durante o período, se envolveu com o jornalismo e a produção de seus primeiros filmes, ainda de forma precária. Acompanhou o período de greve no sindicalismo que desencadeou as diretas já e a queda da ditadura. Durante essa fase, produziu Greve de Março e Linha de Montagem. Os dois foram apresentados sem autorização do regime, de forma secreta, e convocaram a massa para as assembleias. Escreveu Câmera Lenta, Queda Livre, Cara Pintada e mais livros voltados ao público infanto-juvenil. Para não ver seu trabalho ser barrado pela censura, Renato Tapajós se inseriu na clandestinidade e apresentou suas produções sem autorização. Eu sempre trabalhei muito numa faixa alternativa, independente, fora do mercado. E grande parte do meu trabalho eu nunca mandei para censura, nunca passou pela censura e circulou de forma totalmente, vamos dizer, até certo ponto ilegal. Mas circulou sem precisar recorrer ou sem precisar confrontar com a censura. Tapajós chegou a trabalhar na Rede Globo e dirigiu edições do programa Globo Repórter, onde a audiência chegava à marca de 35 milhões de espectadores. Entretanto, a mobilização dos cerca de 250 mil que viram Greve de Março satisfazem muito mais o cineasta. 250 mil pessoas que viram o outro filme no mercado independente, no circuito independente, eram pessoas que tinham escolhido ver aquele filme, que saíram das suas casas, provavelmente à noite, num horário em que deviam estar exatamente vendo televisão ou indo dormir, se colocaram numa sala geralmente incômoda, porque os circuitos de sindicato, de igrejas, etc., geralmente ofereciam aos seus usuários bancos duros, uma projeção mais ou menos, não era lá tecnicamente muito boa a projeção, um som razoável, ou seja, essas pessoas tiveram efetivamente que fazer um esforço para ver e entender aquele filme. Portanto, a relação que essas 250 mil pessoas tiveram com o filme é uma relação completamente diferente do que as 35 milhões tiveram com o programa de TV. Esse filme, portanto, teve um impacto e uma significação social, política, até mesmo psicológica, né? Mais profunda do que qualquer espectador que viu o Globo Repórter que eu dirigi. Há muito tempo nas águas da Guanabara. Dentro de empresas comerciais, Renato percebeu a autocensura, mesmo após a queda do regime, condição considerada um suicídio e que o levou a preferir a condição autônoma. Quando a sociedade, quando os órgãos de informação, etc., internalizam a censura, fica tudo muito pior, porque pelo medo de serem censurados, pelo medo de terem prejuízo, etc., esses órgãos acabam se tornando mais realistas que o rei, ou seja, eles começam a censurar coisas que talvez nem fossem censuradas, entendeu? Eles começam a exercer de uma maneira muito mais violenta, muito mais rigorosa, né? Determinados tipos de critério que talvez pelos próprios censores passasse. Eu entendo que a função de qualquer órgão da mídia é brigar pela sua liberdade, é brigar contra qualquer forma de censura. Então, nesse sentido, a autocensura é suicida, né? A autocensura acaba reduzindo a mídia à impotência.
né? Porque ela se acovarda e deixa totalmente de ter uma posição crítica. No livro Cara Pintada, Tapajós se viu entusiasmado com a mobilização dos jovens pela queda do presidente Fernando Collor. Depois desse episódio, foram raras ou inexistentes manifestações de tal proporção. Ele acredita que isso seja resultado da falta de um inimigo comum à sociedade. Um regime opressor, ele tem, do ponto de vista de quem está na oposição, a grande vantagem de ser nítido, né? Você sabe quem é o inimigo, são aqueles caras ali, né? Não tem ambiguidade, né? E você acaba sendo capaz de juntar num bolo só, né, pessoas que pensam as coisas mais diferentes a respeito da vida, da política e da sociedade, em torno de um único elemento de solidez, que é ser inimigos do sistema, do governo, do Estado. Você acaba se aliando a pessoas que pensam de uma maneira completamente diferente da tua, e o único ponto de concordância é que ambos queremos derrubar a ditadura. Quer dizer, evidentemente, esse tipo de coisa torna muito mais fácil os movimentos sociais e criar a coerência interna desses movimentos. Tanto é assim que você vê que o movimento estudantil vai ter uma relativa importância no processo do Collor, né, no impeachment do Collor, porque ali se criou de novo o mesmo tipo de situação que existia durante a ditadura. O Collor passou a representar o inimigo comum. Todo mundo era contra o Collor num determinado momento, né? E nesse momento foi possível mobilizar o conjunto da sociedade, dentro do qual o movimento estudantil, contra esse inimigo comum. Agora, depois do Collor, e a começar do governo do Fernando Henrique, entrando pelo governo do Lula, etc., o que a gente vive no Brasil é um processo de diluição das bandeiras de luta, né? Na medida em que o próprio Fernando Henrique, o PSDB na época, fazia parte da oposição à ditadura, se dizia de centro-esquerda e desenvolveu uma determinada política ligada ao neoliberalismo, etc., mas com fumaças, né? Com ares de uma política liberal, de uma política não repressiva, de uma política democrática. Num certo sentido, esse mecanismo político que foi criado a partir de então desarmou os movimentos. Eu acho que nesse período todo, o único movimento que continuou efetivamente como um movimento de oposição, um movimento social poderoso, como um movimento que tinha sentido, foi o MST. Durante o governo Lula, essa questão ainda vai ficar muito mais complicada, porque, num certo sentido, ao atender a uma série de demandas dos setores populares, o governo Lula faz, a meu ver, um trabalho social extremamente interessante, que leva a transformações que ainda vão ser devidamente compreendidas e estudadas no futuro. Então, isso tudo enfraquece o movimento estudantil, torna o movimento estudantil mais irrelevante diante da situação que a gente está vivendo.